Fala galera, mais uma aula aí do Instituto Aprovar de Ensinos. Meu nome é Wellington e vamos de estudo. Então galera, aqui iniciando então essa parte de conjuntos, né? Na matemática, estudando essa matéria aqui de conjuntos. É uma aula básica, tá? Que a gente vale relembrar dos conjuntos, alguns conjuntos existentes, né? Que trabalhamos na matemática. Então, o conjunto dos números naturais, que tem números do zero ao infinito positivo, tá? Então são os números, todos os números positivos compõem o conjunto dos números naturais, o zero e todos os números positivos. O conjunto dos números naturais está dentro dos inteiros. Os inteiros são o conjunto dos números que compõem valores negativos e positivos. Então os naturais, como todos os positivos são naturais, então ele está dentro do conjunto dos inteiros que compõem tanto o negativo quanto os positivos, tá? Os racionais compõem o conjunto dos inteiros, ou seja, se os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais. Então, todos esses dois conjuntos aqui compõem também, aqui está contido aqui dentro, tá? Ao conjunto dos racionais. Números decimais exatos no conjunto dos racionais, 0,5, 1,2, né? Botei o exemplo de 0,5 aqui. As frações, né, que é menos 1 meio, 5 meios, né, ou 5 sobre 2. Dízima periódica, aqui botei o exemplo de 0,333, tem 0,999, qualquer dízima está dentro do conjunto de racionais. E números mistos, onde a gente tem um inteiro aqui na frente e uma fração ao lado. Então 5, 3 meios, esse número misto aqui, ele compõe ao conjunto dos racionais. E nos reais, nós temos todos os números, ou seja, todos os números compostos nesses conjuntos de cima estão dentro dos reais. Existem outros conjuntos, tá? Existem outros conjuntos que não cabe agora a gente falar aqui nessa aula. A gente só está vendo esses aqui, relembrando, para a gente poder conseguir fazer o que a gente quer fazer aqui e estudar, tá bom? Alguns símbolos e sinais usados, né, nos conjuntos, aqui são alguns símbolos, existe, claro, outros símbolos, tá, que podem ser usados. Mas o que a gente vai precisar usar, nem todos que estão aqui até listados não vão ser usados na aula. Mas aqui eu botei alguns só para a gente poder ter uma base. Então, pertence, não pertence, tal que. O pertence, o tal que, a gente vai usar. Contido, não contido, contém, não contém. Maior que, maior igual, menor igual. Esses daqui nós vamos usar. O pertence e o tal que também vai ser usado, tá? Esses símbolos e sinais. Quando estudamos os conjuntos, né, lá em média, né, nas escolas, estuda-se essa parte aqui de conjunto no primeiro ano do ensino médio. Então, quando a gente estuda conjuntos, que a gente vai de encontro aos símbolos de união, interseção e diferença, a gente consegue acoplar esses símbolos nos exemplos aqui abaixo. Porque quando a gente pede união, interseção e diferença desses conjuntos aqui, a gente consegue exercer. Então, geralmente, estuda-se esse tipo de matéria no primeiro ano do ensino médio. Mas vale aí para qualquer pessoa que esteja estudando, para qualquer um que esteja estudando aí, para relembrar conceitos da matemática, tá? Então, união é a união de todos os elementos que compõem os conjuntos, tá? Se a gente tem um conjunto A e B, a união deles é os elementos de A junto com os elementos de B, tudo dentro de um conjunto só, tá? Igual tem aqui já no exemplo. A união com B, então foram todos os elementos de A unidos a todos os elementos de B, formando esse novo conjunto aqui. Interseção é quando você tem elementos iguais no conjunto, tá? Se os elementos são iguais, você tem uma interseção entre eles. Então, A interseção com B são os elementos que são iguais. Então, a gente pegar aqui uma outra caneta aqui que a gente fazer. Se nós temos aí A interseção com B, então quais são os elementos de A que são iguais aos elementos de B? Nós temos aqui 4, que aqui também, ó, no elemento B, no conjunto B tem o elemento 4, e o 6 que aparece. Então 4 e 6
são interseções de A e B. Então, 4 e 6. A diferente de B, ou seja, os elementos que tem em A que não tem em B. Elementos que tem em A que não tem em B, basta a gente olhar, são 4 elementos aqui, né, em A. Tirando as interseções, sobra 2 e 3. 2 e 3 não tem em B. Se 2 e 3 não tem em B, então eles podem entrar aqui, ó. O que tem em A que não tem em B. A mesma coisa aqui embaixo. B diferente de A vai exatamente entrar o que tem em B que não tem em A. O que tem em B que não tem em A? B também são 4 elementos aqui. Tirando as interseções, temos 0 e 7. Então, 0 e 7 são aí são os elementos que são diferentes, né, de A. B tem esses elementos e A não tem. Então, pessoal, no segundo exemplo, nós vamos ver aqui o seguinte, ó. O conjunto A, 0, 4 e 6. O conjunto B, 4, 6 e 7. O conjunto C, 6, 7, 8 e 9. Ele quer A união com B. Então, vamos unir A e B, né? Então, ó, 0, 4, 6 e 7. 4 e 6 aqui já tem no mesmo, são os mesmos elementos de A em B, né? Então, ele ficando vai ficar 0, 4, 6 e 7. A união com C, os elementos de A unidos aos elementos de C. Então, vai ficar 0, 4, 6, 7, 8 e 9. A interseção com B. Interseção é 4 e 6. Aparece no A e no B. Então, 4 e 6. B interseção com C. O que aparece em B, o elemento que aparece no B, que aparece também no C. Né? Então, nós temos aqui o 6 e o 7. 6 e 7 aparece aqui, tanto no B quanto no C. Então, 6 e 7 é a interseção. A diferente de B, o que tem A, nós fizemos aqui, ó, A diferente de B, o que tem no conjunto A que não tem no conjunto B. O que tem A que não tem em B? A tem 0, né? Então, o 0 é a diferença. B diferente de C, o que tem em B que não tem em C? 4, porque 6 e 7 são interseções, então 4 é o único valor que não tem no conjunto C, que tem no B e não tem no C. Agora nós temos aqui o seguinte, A união com B, interseção com C. Então, ó, o conjunto A, união com B, que faz interseção com o conjunto C. A união com B nós temos aqui em cima, 0, 4, 6 e 7. E fazendo A união com B e interseção com C, é exatamente ver onde está a união, quais os valores que são iguais em C. Então, ó, 0, 4, 6 e 7, nós temos o 6 e o 7 no C também. Então, A união com B é 0, 4, 6 e 7. Interseção com C, nós vamos ter 6 e 7. Aqui agora nós temos A interseção com B, interseção com C. Então, na interseção de A com B, nós já temos aqui em cima, que é 4 e 6. E quando pede para interceder também com C, né, então nós temos A interseção com B, 4 e 6. E está pedindo para fazer interseção com C. Então, nós temos 4 e 6. Lá no conjunto C, nós temos o 6 como interseção de A interseção com B. Então, ó, A interseção com B, interseção com C vai ser o 6. É justamente o elemento que aparece na interseção de A com B e no conjunto C também. Então, o 6, pois bem, é o resultado dessa expressão. Então é isso aí, galera. Espero que tenha gostado e daqui a pouco teremos mais vídeos. Valeu!